Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado por esse momento em nossas vidas, em que o Senhor nos envolve em vibrações de paz e de amor. Que somos socorridos nesse momento pela Sua presença generosa em nossas vidas. Mil vezes obrigado, Pai, porque nos encontramos em Seu nome. Mil vezes obrigado por estas lições de vida eterna que nos auxiliam a compreender a nós mesmos. Que possamos, nesta existência, Senhor, nos entregarmos com alegria e bom ânimo na construção de nós mesmos, de conseguirmos ainda nesta existência nos libertarmos daqueles pensamentos que são contrários às leis divinas, que sufocam em nós o germe divino que há de florescer. É nesta manhã gloriosa das nossas vidas que rogamos ao Seu Espírito amoroso que possa envolver todos os nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença, pelo Seu amor. Que nós possamos, com as nossas vibrações unidas, envolvê-los, derramando sobre eles tudo o que necessitam para se recuperarem. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos e ampara-nos. E nesta hora abençoada, oramos pelo nosso país, pela pátria amada, Senhor, em que o Senhor nos colocou para que pudéssemos desenvolver na nossa intimidade o que trouxemos de melhor em nós e com isso contribuirmos com esta nação, que cada um de nós possa operar aonde quer que esteja com o melhor de si, oferecendo ao ambiente em que nos encontramos o fermento da fé e do amor, da esperança e da dignidade, para que em breve tempo, Senhor, sejamos nós os espíritos evangelizados a emitir para a terra toda as nossas vibrações de paz e de equilíbrio. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Que gera uma esperança, que leva um apoio a alguém, é a prece. Fazer a prece com quem está nessas condições de muitas vezes desesperança, dores, aflições. Esse momento em que o espírito estagia nessa fase, nós podemos levar com a nossa palavra a vibração que acalma, a vibração que pacifica, que alenta de esperança os corações tristes e oprimidos. Porque a nossa fraternidade é levar ao outro aquilo que socorre as suas profundas necessidades. Porque muitas vezes fazemos pelos outros muitas coisas até boas, mas às vezes não é exatamente aquilo que vá socorrer a sua real necessidade. Então, uma das maiores premissas da evangelização de espíritos é atender à necessidade do outro. Porque a nossa prece constam de muitos pedidos e pedimos muitas vezes o que não é a nossa real necessidade. Mas os espíritos atendem aos nossos apelos no que seja a nossa necessidade e não necessariamente ao nosso pedido. Então, eu vou falar um trecho aqui do que Emmanuel considera prece, dizendo assim:
é uma mensagem sobre a prece. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer. Então, às vezes, nós queremos pedir que nos livre daquele mal, que nos poupe daquela situação enfermiça, mas a prece não tem essa finalidade de nos tirar daquele caminho escuro que nos cabe percorrer, porque nós estamos dentro de leis sábias e irrevogáveis. Então, muitas vezes estamos diante de um caminho escuro, mas a prece nessa circunstância é uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Olha só, o caminho que teremos que percorrer é irrevogável, mas ele pode ser mais iluminado quando os nossos sentimentos se expandem, iluminam o nosso caminho através da prece. Então fica muito mais fácil trilhar para sairmos da escuridão de nós mesmos. Então ainda, a prece não representará uma porta de escape ao sofrimento, porque este sofrimento é regenerativo, nos restaura os tecidos sutis perispiríticos. Então, não vai representar que eu vou sair por uma porta de fuga daquela situação, que é necessário eu me convencer de que aquele sofrimento é regenerativo, palavras de Emmanuel, de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Olha só, alguém, através da prece, nos sustentará. Arrimo nos sustenta. Não nos sentiremos sozinhos, porque essa trilha regenerativa, ela é árdua. Ela requer de nós testemunhos, mas quando oramos fervorosamente, quando a nossa prece é sincera, espíritos amorosos estarão ombreando conosco, nos sustentando, nos trazendo o arrimo. E isto acalma, ou seja, diante da possível tempestade interna que o espírito traz, ele vislumbra um porvir calmo, que é a bonança. A prece não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria, pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Então, Emmanuel está dizendo aqui a causa das enfermidades, das nossas doenças. Olha só, repetindo, gente, a prece não será um privilégio que nos exonere, que nos retire da enfermidade, que ela é retificadora. Por quê? Porque ela vem pela nossa incúria, pela nossa irreflexão ou irresponsabilidade, pelo nosso abuso, pelos nossos excessos dos bens do mundo. Mas comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias em favor de nossa própria cura. Porque a cura é sempre do espírito. Nós nos curamos através da transformação profunda que fazemos, não sem o auxílio daqueles espíritos que nos conduzem intuitivamente do que é o melhor para nós, para a nossa cura. E quando nós estamos em prece e recebemos intuições da absoluta necessidade de nós passarmos por aquele momento que será de harmonização íntima nossa, aquilo cria em nós a progressividade da esperança. A prece é um dos recursos que gera a progressividade da esperança em nós, que não nos tira daquilo que precisamos passar, porque aquilo é um bem, embora seja sofrido,
mas nos abre a esperança de que estamos a caminho de ajustar-nos com as leis divinas. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa da renúncia e do sacrifício, da renunciação e sacrifício em que nos cabe preservar. O Emmanuel, ele tem essa sabedoria de mostrar para nós qual é a função da prece e qual é o resultado da prece. Porque muitas vezes nós falamos que lá no livro Os Mensageiros tem lá um ambiente que sobre uma mesa existem inúmeros papéis, naquela época chamado papéis, hoje talvez fosse outro nome, mas os pedidos registrados energeticamente ali. E também nós, quando recebemos aqui na Casa Espírita os pedidos de oração, né, são muito bem-vindos, mas muitas vezes nós estamos com a intenção de que aquela doença seja curada imediatamente, que eu não passe por aquilo que eu estaria necessitado passar, que eu me isente do percurso difícil que eu escolhi percorrer, que eu me liberte dos relacionamentos difíceis que eu não sei viver. Esse é um estado nosso de imaturidade em relação ao que pedimos e ao que necessitamos. Então, Emmanuel está dizendo, olha, a sua real necessidade é esta: terás amparo, terás a presença, terás a progressividade da esperança, terás bom ânimo, coragem para testemunhar a fé, mas porque isto que você passa é uma necessidade evolutiva. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue até o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultiva a prece, com a mesma persistência em que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Eu achei esse momento espetacular. Nós devíamos fazer da prece uma busca para nossa maior necessidade, tanto quanto o ar que respiramos, a água que nos dessedenta a sede e o pão que mata a fome do corpo. Então, Emmanuel coloca nesse mesmo patamar de equivalência o quanto nós precisamos de tomar água ou comer para sobreviver, é a mesma proporção ou mais que nós necessitamos da prece. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma. Nós somos espíritos com experiências terrenas muito breves por aqui. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Refletamos. Nós estamos buscando compreender o quanto que a implantação na nossa intimidade dos valores de vida eterna que nós vamos fazendo ao longo das múltiplas existências, o quanto que isso realmente nos socorre, nos auxilia e nos trata, nos cura. Todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade acirrada, algo que demanda, né, do nosso espírito cuidados e desenvolvimento desses valores, nós, na verdade, estamos construindo usinas de forças luminosas que vão auxiliar a combater em nós mesmos aqueles germes
perniciosos, aqueles micro-organismos psíquicos que realmente nos comprometem a existência. Então, retomando ao livro Mensageiros, os Missionários da Luz, nós vamos mencionar alguns trechos do capítulo 4, intitulado Vampirismo, que nós realmente sugerimos firmemente que todos nós possamos ler. E nesse capítulo, ele vai explicar para nós que esse tema, ou essa palavra que ele usa, não é só referente a espíritos que se aproximam de nós e retiram o nosso fluido vital em função daquilo que nós pensamos que está de acordo com o que eles pensam. Mas ele vai esclarecer também que esse vampirismo, ele pode ocorrer em função desses micro-organismos, desses elementos patogênicos que nós atraímos para nós, e que esses micro-organismos psíquicos vão roubar de nós também energias e vão nos depauperar. Ele vai explicar isso de forma extraordinária. Então, André Luiz faz uma pergunta muito importante aos instrutores espirituais com relação a esses organismos patogênicos que invadem o nosso corpo e nos dá a sensação de que estamos sempre doentes e que as doenças que nós temos ou vamos ter serão graves. Porque, na verdade, nós, em espírito, sabemos que estamos introduzindo no nosso campo psíquico, no perispírito e no próprio corpo físico, esses patógenos através do pensamento que nós alimentamos. Então, a sensação de que, nossa, a gente tem uma extensão, uma dor na ponta do dedo, já pensa que é gangrena. Já pensa que é uma coisa gravíssima. Porque, na verdade, o espírito sabe o que ele cultiva no campo da sua alma. E sabe que se isso não acontecer agora, poderá acontecer depois. A mania de doença que muitos de nós temos está totalmente relacionado com o pensamento que nós cultuamos na nossa intimidade. Pensamento de riqueza ilícita, pensamento de sexo destrambelhado, pensamento de mando, pensamento de crueldade, pensamentos que nós alimentamos, eles vão estabelecer essas enfermidades em nós. Então, André Luiz faz uma pergunta extremamente importante para esses espíritos. Ele diz assim: a viciação da personalidade. Então vamos esclarecer o que é a viciação da personalidade. Nós, em personalidades, temos vícios mentais. Vícios da maledicência, vício da crueldade, vício dos ciúmes, vício do dinheiro fácil, vício da sexualidade estrambelhada, vícios da personalidade. É disso que ele está falando. Então ele pergunta: é a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Então, ele está perguntando uma pergunta bem importante para nós. Nós somos avassalados por esses micro-organismos em função de várias questões da nossa vida, ou é a nossa personalidade
com esses níveis de viciação que nos infecta? Essa é a pergunta. E olha a resposta, que importante e extraordinária. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo quanto as de escaracho, que é uma planta, parece uma graminha, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo a mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza, o esforço do lavrador temos como justificável admiração. Não tem dúvida, as moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Essa frase, gente, antes da afecção existe o ambiente, daria 1 ano de estudo. 1 ano ou mais de entendimento profundo. Porque anteriormente, nesse mesmo capítulo, ele vai explicar, e nós sabemos disso pela ciência, que determinadas bactérias, determinados fungos, determinados vírus, eles só crescem e só se desenvolvem em determinados ambientes. Por exemplo, H. pylori, que é um micro-organismo que atinge o estômago. Para esse organismo crescer, só é possível um ambiente como aquele que nós temos no estômago. Um pH extremamente ácido e uma condição extremamente favorável para ele se desenvolver. Nós não vamos ver H. pylori na unha, como uma micose. É impossível. Então, o que ele está dizendo para nós? Está dizendo que cada um de nós, com as nossas viciações da personalidade, nós criamos um campo propício para um tipo de bactéria, de vírus, de micro-organismo, de fungo. Essas denominações que nós estamos querendo assemelhar com o que André Luiz está dizendo. Então, um espírito cuja viciação é a crueldade, ele cria no campo perispirítico dele, ele cria um ambiente propício para crescer determinadas larvas terríveis que vão consumir com ele, cedo ou tarde. Porque vai começar no perispírito e depois vai drenar para o corpo físico e vai acabar com ele. Com certeza absoluta. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser no final. Mas não tem como se livrar disso. Não tem essa possibilidade. A não ser que o espírito se evangelize. A não ser que ele encontre, como nós estamos falando, na prece, na busca da espiritualização da sua existência, um ambiente que vai sanear aquilo mesmo que ele semeou no campo da sua alma. Então, todas as pessoas, todas indistintamente, hipocondríacas, que tomam medicamento além do que elas necessitam, elas têm, principalmente quando o espírito já tem um discernimento intelectual mais avançado, ele sabe que ele precisa mesmo de 1 tonelada de medicamento. Ele sabe mesmo que ele precisa de medicamento para tudo, porque ele se infecta com quase tudo. Então, aquele pensamento que ele traz na intimidade dele é em função do que ele pensa. É em função do que ele cultiva na intimidade dele. Então, se a gente abre o armário de um medicamento de uma pessoa e vê lá 30 medicamentos, 40, ele precisa mesmo de tudo aquilo, em função do que ele pensa. Na medida que ele vai se evangelizando, vai jogando fora cartelinha por cartelinha, cartelinha por cartelinha, até que ele se equilibre e não precise mais de tudo isso. Então,
Ou nós tomamos consciência desse fato em nossa vida, ou vamos nos filiar aos laboratórios, às farmácias, aos centros médicos que existem hoje na Terra, de cirurgia, de intervenções, etc., etc., porque não conseguimos interferir na causa das nossas enfermidades. Então, antes da afecção existe um ambiente. Aí eu tenho que perguntar para mim mesmo, que tipo de vampirismo microbiológico, psíquico, eu cultuo na minha intimidade? As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e, consequentemente, a infinitas expressões. Então, nós vamos esclarecer aqui que as nossas emoções corrompidas, elas geram, como ele está colocando, criações, larvas mentais, que se instala de forma muito perniciosa no nosso organismo. Em virtude de cada espírito apresentar um universo em si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação na corrente da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigoso germe psíquico na esfera da alma. Germes psíquicos na esfera da alma. Esses germes, eles têm uma função de desestruturar o tecido perispirítico. Desestruturando o tecido perispirítico, ali vaza para o corpo físico toda espécie de enfermidade. E como lidar com isso? Porque a gente tem que apresentar e depois tem que aprender a lidar com a situação. Primeiro nós estamos apresentando. E ele continua. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambientes propícios entre companheiros do mesmo nível. Aqui a gente vai dar uma pausa, porque André Luiz vai perguntar nesse capítulo uma pergunta que uma certa ocasião eu vi o Divaldo dando uma entrevista e alguém fez uma pergunta para ele ao vivo se obsessão pegava. Eu, na minha intimidade, até dei risada, porque eu falei assim, por que será que essa pessoa está perguntando isso? E para o meu espanto e para calar a minha ignorância, ele disse, com certeza, obsessão pega. E quando ele respondeu aquilo, eu imediatamente mergulhei o meu pensamento de novo no Livro dos Médiuns, em outros conteúdos da doutrina espírita, da revista espírita, para entender aquela simples frase que ele tinha dito. E depois de alguns meses de estudo profundo, eu cheguei à conclusão como que eu não tinha entendido aquilo até aquele instante. E o que André Luiz vai dizer para nós nesse capítulo é justamente isso, o quanto nós pegamos, sim e com certeza, as larvas psíquicas dos outros, porque basta nós entrarmos na mesma frequência. É isso que ele está dizendo aqui, né? Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo.
Então, de fato, um espírito colérico, ele tem vocação para o abismo. Não tem saída. Porque se ele não se modificar, é isso que ele está construindo na intimidade dele. E quando nós caímos num abismo, o que acontece conosco? Né? Então, há pessoas que, durante toda uma existência, estabelecem um viver com esse tipo de vocação íntima. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e esta, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde prevalece o espírito de vigilância, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, se eu me coloco ao lado de alguém que está cultivando erva daninha, em pouco tempo o meu solo se infecta, porque passa de lá para cá. As companhias espirituais e do nosso grupo de convivência, que muitas vezes nos levam, nos arrastam aquelas situações que nós queremos viver e que são contrárias às leis divinas, elas nada mais fazem do que alastrar sobre nós as suas sementes psíquicas deletérias, que em pouco tempo nos infectam. Então, esse entendimento, ele é muito importante, porque quando nós pensamos na prece, nós vamos ver ali elementos de recurso para combater esses miasmas psíquicos. Então vamos fazer a nossa prece, amanhã damos continuidade.